Meu nome é Elaine, eu nasci em Uruguaiana, em 1961, e eu nasci no campo. Eu fui a única dos 3 filhos da minha mãe que nasceu no campo, porque na época o meu pai, eu sou a segunda, sou a do meio, e o meu pai estava desempregado e ele foi morar com o meu avô, que o meu avô ele era arrendatário, como a gente chamava, meieiro, né? Ele plantava em terra alheia. E ele morava num lugarejo, ou uma vila de Uruguaiana chamada Japeju. E eu nasci lá, nasci num maio uma noite bem feia de tempestade, no meio do mato, pelas mãos de uma parteira, Dona Maria, muito famosa na região. Então essa questão da terra ela já nasce, né, comigo. E eu tinha uma relação muito próxima com meu avô Dionísio. Então durante toda a minha vida, a minha infância, a gente sempre nas férias ia para o campo, né, ficar esse tempo com o vô e a avó, porque eles plantavam arroz e era assim, eles plantavam só a família ali, né, eram meieiros, não eram donos da terra, nunca foram donos da terra. E o meu avô sempre foi essa figura assim, engraçada, bem-humorada, então assim, eu gostava muito de estar com ele, gostava de ir com ele para a lavoura, ficar tomando banho no meio das taipas, a gente saía para pescar no rio Ibiqui, então assim, era uma vida bem bucólica, assim, uma infância bem legal. E logo que eu nasci, pouco tempo depois, o meu pai conseguiu um trabalho na cidade de São Borja, que fica perto ali de Uruguaiana, uns 200 quilômetros. E ele não conseguiu um trabalho qualquer, ele foi trabalhar numa rádio chamada Rádio Fronteira do Sul, que era de propriedade do João Goulart, o presidente, né? Que foi presidente, depois golpeado em 64. Então, o meu pai era um cara ligado, obviamente, ao Jango, ao Getúlio, toda aquela tradição, né, do trabalhismo ali na região da fronteira. E a gente teve uma infância marcada por isso, assim, né? Quando veio o golpe, em 64, um pouco tempo antes, o Jango fez uma coisa muito legal, né, muito inovadora para a época. Acho que ele meio que percebendo os problemas que poderiam vir, ele pegou a rádio que era dele e distribuiu as ações entre os trabalhadores. Então a rádio passou a ser uma espécie de cooperativa, né? Porque eram os próprios trabalhadores que eram donos da rádio, não era mais a propriedade do Jango, mas sim dos trabalhadores. E isso também fez com que a rádio pudesse sobreviver um pouco ao golpe, né? Depois de 64. E quando veio o golpe também tudo ali na nossa família, eu era bem pequena ainda, não tenho memória disso, mas a gente, claro, começou a sofrer as consequências de ser partidário, né, do Jango, do trabalhismo, enfim, né, mas ainda assim a rádio sobreviveu um tempo, né, e eu pude começar essa minha vida também de jornalista acompanhando meu pai, né, ele era o diretor da rádio, ele cuidava das finanças da rádio, mas ele também fazia jornalismo. Ele tinha um programa de rádio, ele foi a primeira apresentador de rádio, por exemplo, a criar um programa de música nativista, que depois ficou famoso no Rio Grande do Sul, esse tipo de programa, né? O meu pai já tinha um lá nos anos 60. Ele tinha também um programa de música nativista gaúcha e um programa de música caipira. Então tudo isso é campo, né? Tudo isso é discussão da terra. A música caipira naquele tempo era uma música que falava disso, né? Da vida do trabalhador, do caipira, e a música nativista do Rio Grande do Sul, da vida do peão, né? Então assim, a terra era uma coisa recorrente, né, na minha vida. E eu começava a acompanhar o pai nessas coisas, né? Gostava de fazer as coberturas com ele, no futebol e tal. E quando eu cresci mais um pouco, depois que eu já sabia ler e escrever, eu comecei a ajudar ele com os textos do programa, né? Eu era muito apaixonada por um autor gaúcho chamado Simões Lopes Neto, que é um autor que conta das lendas do Rio Grande do Sul, né? E aí eu traduzia aqueles textos grandes para textos curtos, para o pai poder ler no programa. Então aí começou também a minha vida de jornalista. Depois, em 1973, que era governo Médici, a ditadura fechou a rádio. Foi lá, lacrou os transmissores e a rádio fechou. E aí o meu pai ficou sem emprego.
né? Ficou sem emprego e marcado na cidade, né? Porque qualquer pessoa que tivesse relação com a turma da esquerda, com o Jango, ficava marcado na cidade. O pai perdeu o emprego e ele não tinha onde trabalhar. Então ele resolveu montar uma bombonière com um amigo e começou a sobreviver disso daí, né? Mas também eu tive a oportunidade, por exemplo, também num momento muito significativo na minha vida, de ver o enterro do Jango. O Jango morreu em 1976, morreu no Uruguai, e a família conseguiu com que ele pudesse ser enterrado em São Borja. E aí, depois de muitas tratativas, os militares decidiram que ele poderia vir, mas que não poderia ter aglomeração de gente. O corpo chegaria no aeroporto e iria para o cemitério sem aglomeração. Só que quando o corpo chegou no cemitério, no aeroporto, já estava cheio de gente lá e o povo pegou o caixão e trouxe para a igreja matriz. E se transformou aquele enterro, né, aquela cerimônia na igreja matriz de São Borja, num ato gigantesco. Sei lá quantas mil pessoas tinha na rua aquele dia em São Borja. E a gente estava lá, né, eu, meu pai e meu irmão. E a gente acompanhou esse enterro, que depois o povo pegou o caixão também, tirou o caixão da mão dos militares e saiu com o caixão pela rua. Né, saiu da igreja em direção ao cemitério carregando o caixão e a gente fazendo aquela caminhada. Então foi um momento também muito significativo. Isso tudo para dizer que nós, na nossa família, a gente tinha conhecimento do que estava se passando no país, né, da ditadura, das mortes, dos desaparecimentos. A gente sabia de tudo que estava acontecendo. Mas aí o meu pai ficou sem emprego, né? Não teve mais, a bombonière faliu e ele teve que ir embora. Então ele teve que migrar, né? Meu pai também foi um migrante. Ele pegou a tralinha dele e foi para Minas Gerais. Ele foi e a gente ficou. Nesse período que o pai foi para Minas Gerais, o meu avô perdeu a terra. Ele já estava velho, né? E o dono da terra que ele alugava há anos, mandou ele embora e ele ficou com a mão na frente e outra atrás. E aí ele foi morar com a gente lá em São Borja, ele e a minha avó. Ele estava velho já, ele sofreu muito com isso. E eu costumo dizer que o vô morreu de tristeza, porque ele praticamente ele definhou durante um ano. Ele teve uma doença de pulmão, que é uma doença da tristeza, e morreu, né? Morreu por causa dessa doença. Então aquilo sempre também é uma coisa que marcou muito a minha vida, porque era um avô que eu amava muito e eu vi ele morrer de tristeza por perder a terra. Ele sempre falava disso, que ele não era ninguém sem plantar arroz, né? Então isso ficou. E aí quando eu saí, nós fomos para Minas Gerais, a família foi toda, e eu cheguei, era uma cidadezinha muito pequena e eu não tinha o que fazer lá. Aí eu peguei e fiz um segundo grau. Eu já tinha feito segundo grau em São Borja, mas não tinha o que estudar, não tinha o que fazer. Eu fui lá e fiz um segundo grau de novo, que era um curso de contabilidade, não tinha nada a ver comigo, mas era a única coisa que tinha. E aí eu fiquei lá fazendo aquele curso e vi, porra, não tenho o que fazer nessa cidade. Aí eu comecei a mexer com músicos, tinha músicos locais, populares. Comecei a organizar show, levar eles para Belo Horizonte, tipo uma produtora cultural, assim, né? Mas era tudo muito incipiente, aquilo também não dava em nada, não conseguia. A minha mãe ficou tuberculosa. Aí a minha mãe ficou tuberculosa e tinha alguém na família tinha que trabalhar, não dava para ser só o pai. Aí eu peguei, não, vou trabalhar. Aí eu tinha uns 18 anos e fui ter o meu primeiro emprego numa distribuidora de bebidas. E aí, bom, aí eu vi, porra, aqui nessa cidade não vai dar nada pra mim, vou voltar pro Rio Grande. E voltei. Aí eu fui pro Rio Grande, fui pra Caxias do Sul, e lá eu consegui um trabalho na televisão como repórter. É uma história longa, não vou contar, já contei em outros episódios da minha vida de jornalista, bem engraçada também, mas não vou contar agora porque é muito demorado. Então, eu comecei a trabalhar como repórter. Quando eu comecei a trabalhar como repórter, eu tinha 20 anos, eu já percebia também essa coisa de olhar para essas matérias que não importavam, né? Greve dos trabalhadores, já era 80, então a gente já estava no finalzinho da ditadura. Aí eu acompanhava e tal, e eu tive a felicidade de encontrar uma mulher chamada Gessi Prates. Ela era presidente do sindicato dos gráficos em Caxias.
Era uma mulher extraordinária, louca, comandava o sindicato dos gráficos, faziam greves maravilhosas, gigantes. E eu ia lá cobrir, né? Chegava lá, fazia cobertura. Então eu comecei a ser uma pessoa que era reconhecida pelos movimentos da cidade, pelo sindicato, como aquela guria faz matéria com trabalhador. E aí eles começavam a me ligar para me dar pauta, né? E as pautas mais importantes que eu fazia eram com os sindicatos dos trabalhadores rurais. Porque lá no Rio Grande do Sul, os trabalhadores rurais sempre foram sindicatos muito fortes. E aí eu comecei a fazer matéria para o Campo e Lavoura, que era um programa da televisão que tinha na RBS, que é similar ao Globo Rural, só que local, né? E aí andava pelo campo, fazendo reportagens, matérias e tal. Então aquela coisa do campo também apareceu para mim já nos meus primeiros anos de repórter, né? E sempre fazendo matéria, o pessoal ligava, eu ia, viajava para as cidades, Flores da Cunha, Marau, tudo que era lugar ali do interior para fazer matéria sobre questões do campo. Safra, ou problemas de trabalhador e tal. E nesse ínterim, a gente começou a ver os movimentos de trabalhadores sem terra se mexer no Rio Grande, né? Em 79 teve a primeira ocupação, não foi uma ocupação muito organizada, na Fazenda Macali, ali por perto de Ronda Alta, depois a Fazenda Brilhante, foram dois movimentos dos sem terra, um sem terra ainda não MST, mas sem terra desorganizado. E depois, no ano de 1980, a ocupação de Natalino, que foi uma coisa extraordinária que aconteceu, porque eram muitas pessoas, eram 600 famílias, e teve a presença do Major Curió, que era um facínora, né, que foi lá para fazer a repressão e tal. Então foi uma coisa muito falada na época. Eu não estava nessa região, mas eu acompanhava, né, porque as coisas do campo me chamavam a atenção. Então eu já acompanhava aquele movimento dos trabalhadores. Tá, o tempo foi passando, eu saí de Caxias, fui para Uruguaiana, trabalhar em Uruguaiana, e lá também como repórter eu era sindicato dos trabalhadores rurais, porque Uruguaiana é uma cidade de fazendeiros, né? Ovelha, trigo, soja, né? Eu comecei a mexer com isso também. Só que ao invés de entrevistar os fazendeiros, eu ia entrevistar os povos dos sindicatos dos trabalhadores rurais. Então aí também já com uma mudança de olhar, assim. Eu entrevistava os fazendeiros, mas o meu olhar era do outro lado. Eu sempre fui muito incisiva e eu brigava muito para as matérias saírem, né? Isso aqui não pode. Como não pode? Aí tinha que me dar 1000 explicações. Mas eu tive a sorte de ter chefes muito legais, assim, sabe? Eu nunca tive um chefe que me censurou, por exemplo. Eles embarcavam na minha, eu era boa de fazer eles, né, entrar na minha e tal. Tá, aí eu tô trabalhando em Uruguaiana em 1985 e durante as eleições em novembro, o chefe da TV Passo Fundo vem para uma atividade lá e ele me convida para ir para Passo Fundo. E eu, né, fiquei assim, não vou, porque eu estava super bem em Uruguaiana. No final de outubro acontece a maior ocupação de terra do Brasil, né, que é a Fazenda Noni, já sob o comando do MST, já organizado no Rio Grande do Sul. 1.500 famílias, era uma loucura, né? Aí eu disse, o quê? Eu vou para Passo Fundo, né? Aí peguei minha mala e me fui para Passo Fundo, aí fui trabalhar na TV de Passo Fundo. E assim que eu cheguei em Passo Fundo, eu já me liguei, já fui para Noni, né? Já tinha acabado de acontecer a invasão, a ocupação, eu não estava lá no dia da ocupação, mas meses depois eu já estava lá. E quando teve o cerco militar, foi um cerco de 30 dias, né? Porque os sem terra, eles queriam que o governo apressasse o assentamento, então eles decidiram ir para Cruz Alta a pé. E aí iam começar uma caminhada, e eles anunciaram essa caminhada, nós vamos sair amanhã. Quando amanheceu, eu estava lá bem cedinho, nossa equipe e tal. Quando amanheceu, o acampamento estava cercado de milico. E foi 30 dias de cerco. Ninguém entrava, ninguém saía. As pessoas que entravam e saíam eram só os repórteres, né? Aí o que nós fizemos, a nossa equipe? Eu tinha uma equipe incrível, Capa e Gilmar. E a gente, então, eu disse, vocês levam a fita e eu fico no acampamento. Então eu ficava no acampamento com os assentados lá nas barracas, fazia as matérias durante o dia, os guris levavam a fita, que era naquela época era assim, né?
Tinha que levar a fita até Passo Fundo e voltavam depois com nova fita para gravar novas matérias e tal. E durante o cerco dos 30 dias, que foi muito chocante, assim, né? Porque teve muita violência, teve momentos bem difíceis para os trabalhadores, eu acompanhei tudo, né? Acompanhei tudo, todo santo dia ali. E era proibido, MST era proibido na televisão, não podia. Eles não podiam não divulgar, porque era muito forte. Imagina, vocês não têm noção o que é um acampamento de 6.000 pessoas. 6.000 pessoas. E a coisa mais louca da Anone foi que ela ficava numa virada, assim. Tu estava andando numa estrada, a estrada do Pontão, e aí de repente tinha uma curva assim, tchum, tu virava. Quando tu virava aquela curva, o acampamento aparecia no horizonte. Eram 1.500 barracos de lona. Isso é uma cidade, né? 1.500. E eu lembro que a primeira vez que eu vi aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi no meu vô, o vô Dionísio, né? Porque eu pensei assim, pá, se isso aqui tivesse existido na época do vô, ele não teria morrido, né? Porque ele teria ido para o MST. Então, foi uma coisa muito de paixão já que me tocou o coração ali. Aqueles 30 dias na Anone, eles mudaram tudo em mim, né? Eu já era essa pessoa que eu me preocupava com os trabalhadores e tal, mas a Anone foi um divisor de águas. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa antes, sou uma pessoa depois, né? Porque eu cobri a Anone durante um ano inteiro. Então eu só não cobri a ocupação, mas eu cobri todo o resto, todas as manifestações, o cerco, quando a terra foi liberada, quando eles começaram a plantar. Acompanhei tudo, né? Quando a Rose morreu, né, foi assassinada porque um cara jogou um caminhão numa das... eles faziam aquelas barreiras nas estradas e tal. Então muitas tragédias aconteceram na Anone, mas também muitas coisas lindas, né? Conheci pessoas maravilhosas, ficava naquelas madrugadas conversando com as pessoas, mas por que vocês estão aqui fazendo isso? E eles naquela simplicidade, naquele jeito, né, cheio de ternura de falar da luta pela terra, aquela gente mudou a minha vida, assim, sem dúvida, né? Então já MST na veia, né? Aí o que aconteceu? Eu queria fazer faculdade. Eu não precisava, porque eu já tinha o registro profissional, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, nos anos 70, então eu não precisava de registro, mas eu queria muito fazer a faculdade porque eu achava massa, né? Achava massa estudar, eu gostava de estudar. Aí eu fiz o vestibular para jornalismo aqui em Florianópolis, porque eu já tinha tentado fazer faculdade em universidades privadas, mas o dinheiro nunca alcançava, eu tinha que parar. Aí eu fiz o vestibular assim muito displicentemente, sem grandes expectativas, fiz a prova em Chapecó e passei, surpreendentemente passei. E aí eu disse, porra, agora eu tenho que ir, né? Não posso ficar aqui, eu tenho que ir lá fazer a faculdade. Aí foi toda uma conversa com o pessoal de Sem Terra, que eu, né, ia ter que vir para cá e tal. Mas teve um fato interessante quando eu estava cobrindo a Anone nesse ano, né? Que o pessoal de Porto Alegre, eu cheguei a ganhar um prêmio com as matérias que eu fazia na Anone. Eu não, né? A nossa grande equipe, eu, Capa, Gilmar e Damiani, ganhamos o Prêmio Ari de jornalismo. Foi a primeira vez que uma equipe do interior ganhou esse prêmio. Então, assim, a gente marcou época lá também no jornalismo, né? Aí o pessoal mandou chamar uma repórter que trabalhava comigo em Porto Alegre para fazer uma espécie de, como é que eu vou dizer, um interrogatório, um interrogatório para perguntar para ela se eu recebia dinheiro do MST, se eu era funcionária do MST, por que eu fazia tanta matéria do MST. Então havia um grande rechaço, né, ao MST, mas eu, com essas minhas tramóias que eu fazia com a Fátima, com a Zulmara, a gente conseguia botar o MST na mídia. Então, quando eu tive que tomar a decisão de sair da RBS, eu fui lá conversar com os chefes lá, né? Me botar para a rua eles não iam, porque eles queriam muito me botar para a rua ao longo desse tempo, mas eu era delegada sindical, eu tinha imunidade, então eles não me podiam botar para a rua. Então, quando eu falei que eu ia sair, foi uma festa, né? Jogaram foguete, tomaram champanhe lá, porque eu ia sair. Então, mas aí eu sabia que eu não ia contar com a TV aqui, né? Mesmo assim, peguei, pedi demissão e vim embora.
cheguei aqui em Florianópolis sabendo que eu não ia conseguir trabalho de volta na RBS, porque eles não iam me contratar aqui. Mas na primeira semana o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz ao chegar em Florianópolis foi procurar a CPT. Fui lá porque era a minha referência, né? De pastoral da terra, vou lá. Cheguei lá e aí o Domingos disse, não, Elaine, eu contei que eu vinha do Rio Grande, que eu tinha ligação com o MST e tal e coisa. Eu contei minha história toda, eles já conheciam, já sabiam quem eu era. Aí disse, não, aqui a gente não tem um movimento aqui na cidade, né? O Movimento Sem Terra fica no oeste, mais no oeste e tal, mas de vez em quando a gente faz algumas coisas aqui e tal. Mas se tu queres trabalhar com questões relacionadas à luta popular e tal, eu te indico tu procurar o Padre Wilson, porque o Padre Wilson trabalha com migrantes. Peguei, no dia seguinte subi o Monte Serra, bati lá, Padre Wilson, me apresentei, botei todo o meu currículo para saber que eu não era uma farsante ou uma espiã, né? Aí ele disse, não, a gente trabalha com os migrantes e nós estamos preparando ocupações de terra. Eu digo, porra, vim cair exatamente no lugar certo, né? E aí eu comecei a trabalhar com o Wilson e com a Ivone no Capron, antigo Capron, depois virou CEDEP. O que era o Capron? Eles organizavam os migrantes que chegavam do oeste para fazer ocupação urbana, né? E foi através do Capron que aconteceram as grandes ocupações urbanas de Florianópolis. Isso que hoje vocês conhecem como o bairro Monte Cristo, Vila Aparecida, Nova Esperança, toda aquela região continental ali era um vazio urbano, né, que foi ocupado. E aí a gente, na época eu estudava aqui na universidade, fazia matéria e tal, né, com o pessoal da arquitetura, Elisa, Loreci, Padre Wilson, Ivone, então tinha toda uma organização de ocupação, a gente ia para as ocupações, registrava, filmava, eu escrevia. Então, comecei a me envolver com isso. E aí, logo em seguida que esse movimento sem teto cresceu, o MST vinha para fazer os apoios, porque o MST é essa coisa aí, né, que vocês conhecem. Ele luta pela terra, mas ele é solidário com os movimentos. Então, nós conseguimos fazer a primeira caminhada MST e sem teto, que aconteceu em Florianópolis, foi em 1989, eu acho. Primeira caminhada foi uma coisa linda, vinham sem terra, sem teto, caminhando, aquelas cruzes e as casinhas, um negócio extraordinário, né? Na cidade, assim, uma novidade. E aí comecei a me aproximar do pessoal do Sem Terra também. A partir daí, essa relação foi se fortalecendo, a ponto de o pessoal que vinha para Florianópolis não tinha onde ficar, ficava lá em casa, no nosso apartamento, que ficava bem no centro da cidade ali, uma kitnet e tal. E essa aproximação foi crescendo. Aí eu fui trabalhar com a Lucy Choinac, que foi a primeira deputada camponesa de Santa Catarina, né? Fui trabalhar na equipe dela de assessoria da comunicação e aí pronto, né? A relação com o Sem Terra, com as mulheres camponesas só vai se estreitando. Depois a Lucy vai para Brasília como deputada federal e eu continuo na equipe, fazendo esse trabalho aqui, também muito ligado ao movimento dos Sem Terra. Depois o Santinho, Wilson Santinho, faz a campanha para deputado estadual, eu me engajo nessa campanha, como fazendo trabalho, material de campanha e tal. O Santinho se elege, é o primeiro deputado do MST, né, a ter aqui na nossa cidade de Florianópolis. Fez um trabalho incrível, o Santinho é uma pessoa incrível, ele é incrível como Sem Terra, ele é incrível como liderança, ele foi incrível como deputado, fez um trabalho importantíssimo aqui. Então, essa relação sempre foi assim, né? E aí, todo esse imbróglio, né, foi que surgiu a ideia de fazer o meu trabalho final. Eu estava terminando a universidade, fazer meu trabalho final com histórias, né? Na verdade, o meu primeiro projeto era assim, a minha proposta era conto-reportagem. Então, eu ia fazer várias histórias, contando histórias da luta pela ocupação urbana, a luta dos trabalhadores, enfim, várias historinhas. E dentre essas historinhas eu escrevi 3, contando algumas aventuras na Fazenda Noni, né? Porque lá foram muitas aventuras, né? Foi um ano inteiro de aventura. Porque era muito perigoso, porque tinha toda a censura com relação ao MST, chegamos a ocupar a terra junto com
com os trabalhadores lá na época, e eu escrevi essas histórias. E aí quando eu apresentei o trabalho para minha orientadora, que era a Juca Girardello, né, essa mulher extraordinária também, que é um marco na minha vida como jornalista, né, uma mulher que me ensinou que fazer jornalismo é contar boas histórias. Aí ela leu o meu trabalho e ela disse assim: bah, Elaine, mas tá muito bom, né? Porque a Juca é aquele jeito dela, né? Tá muito bom, tá lindo, tá maravilhoso, mas por que tu não escreve só um trabalho sobre a Noni, né? Por que tu não faz o teu trabalho contando toda essa trajetória de um ano de Anoni, que foi um momento mais importante, o momento fundador do MST, né? Primeiro grande acampamento organizado. E aí eu disse: pá, mas tem razão, eu vou fazer isso. E aí eu escrevi esse trabalho que foi... como é que é o nome do meu trabalho? Ah, lembrei. O trabalho era Porque é Preciso Romper as Cercas. E aí eu faço uma discussão, eu conto as histórias da Noni, mas eu conto na perspectiva da relação do jornalismo com aqueles fatos, né? E na discussão porque naqueles dias, quando a gente chegava da Noni, todo mundo sujo, eu sempre gostei muito de uma cervejinha, então a gente chegava do acampamento, tarde da noite, e ia para um bar de um amigo nosso, o Recanto Nativo, lá em Passo Fundo, e a gente enchia os cornos falando o que estava acontecendo, da MST, da reforma agrária, do caralho. E aí vinha um e dizia: mas vocês são jornalistas, vocês não podem se meter, porque vocês têm que ser neutro. E aí eu dizia: neutro, cacete, isso aqui é a história mais importante desse país, nós temos que apoiar, não sei o que lá. Então tinha essa discussão, né? E eu resolvi trazer essa discussão para o trabalho. Então, por isso que acaba sendo o meu trabalho, que é o trabalho de conclusão de curso, que eu apresentei em 1989, um dos primeiros trabalhos a ser feito aqui na Universidade Federal com o Sem Terra. Inclusive o meu trabalho, eu tirei 8, foi a menor nota de toda a turma, foi a minha, né? Outros colegas fizeram trabalhos, enfim, diferenciados, tiravam 10 e tal, todo mundo tirava 10, era uma coisa bem normal tirar 10, né? E a minha nota foi 8 porque na minha banca, obviamente, tinha esse olhar sobre aquela história, né, do MST, e também porque eu escrevi em primeira pessoa. Eu lembro que um dos professores da banca, ele falou que aquilo não era jornalismo porque estava escrevendo em primeira pessoa, que é uma bobagem, né? Porque a gente sabe que a memória é também uma maneira de expressar, né, a realidade, e aquilo era uma memória minha, então eu escrevi em primeira pessoa. Eu arrisquei, né? Então, já foi um confronto dentro do curso ter defendido aquele trabalho, tá entendendo? E eu defendi porque, né, eu sabia que eu poderia tomar pau, né, mas nem tchum, né? Fui porque eu achei que aquilo era importante. E tanto foi importante que depois que eu transformei ele em livro, né, demorou um pouquinho, mas eu consegui. Foi um livro que inclusive eu fiz com o meu próprio dinheiro, né, porque ninguém, obviamente, queria publicar. Eu mandei para várias editoras, não consegui, então peguei e falei: vou imprimir eu mesmo, vou fazer eu mesmo e foda-se. E aí fiz. E aí esse livro teve uma caminhada maravilhosa, porque depois eu voltei lá, entendeu? Em Passo Fundo para apresentar esse trabalho, para mostrar nas universidades, para contar essa história, que era uma história viva daquele lugar, né? Então eu acho que ele teve um papel super importante. E como eu te falei, o meu olhar sobre essas coisas, ele já vem desde pequena, né? Desde essa relação com o pai, com o Jango, com o comunismo, com o socialismo, tudo aquilo que era, entende? É DNA, né? E aí quando eu fiz a faculdade, piorou, né? Por quê? Porque eu tive um mestre chamado Sérgio Weigert, que era assim, meu Deus, esse homem é tudo para mim, né? Porque ele trouxe para nós essa discussão muito mais aprofundada da sociedade brasileira, do socialismo, do comunismo, enfim, dos trabalhadores. Então aquilo ali só me fez crescer com esse olhar, eu não tinha como desvincular, entendeu? Então assim, toda a minha carreira profissional ela foi feita assim. Não é à toa que a minha carreira profissional é demissão, mais demissão, mais demissão, mais demissão. Porque assim, é o tempo todo puxando essas temáticas que são temáticas que não interessam, né? A temática dos trabalhadores.
E então o MST, ele muda a minha vida por isso. Já foi falado por vários dos entrevistados, né? Quando eles falavam, eu já sentia assim aquela coisinha no coração, que assim, a solidariedade, né? Como é que se movia aquele acampamento, como é que as coisas aconteciam, a comida, o plantio, o cuidado com as crianças, tudo aquilo era uma pedagogia, né, que foi ficando em mim, né? Lá na minha casa hoje eu moro com meu companheiro e meu sobrinho, Paulo Renato, e mais um outro menino que é meu sobrinho do coração. Então a gente tem, a nossa vida cotidiana é aquela vida do acampamento, incrivelmente. A gente termina de almoçar, todo mundo se levanta, um pega os pratos aqui, lava, em 5 minutos está tudo limpinho, a gente ainda ri e diz assim, a tática MST. Isso é uma coisa que está introjetada na memória, entendeu? Porque também a relação com o MST, ela não ficou no passado. Ela vem para cá e eu continuo com essa relação. A partir da Lucy, a partir, enfim, de todo mundo, o Dilson, o Vilmar, toda essa turma, né? Porque aí eu comecei a me relacionar com o MST, apesar de não ter o MST aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, mas ia para o Oeste, fazia coisas, né? Quando vinham, eu estava ali trabalhando nos jornais, eu dava luz para aquilo ali também, né? Botava, insistia para que entrasse. Então, assim, toda a minha vivência, ela se dá em cima disso, né? Como eu te falei, desde o meu nascimento até hoje, né? Porque eu continuo sendo a primeira da fileira do MST, né? Precisou, tô lá. Precisou fazer um vídeo, tô lá. Tô lá, né? Quer dizer, a galera sabe que eu tô na fileira com eles, fazendo o meu trabalho de jornalista, mas também fazendo a minha militância política, porque eu acho que isso é fundamental. Eu acho que essa luta pela terra, eu sempre digo, né? Eu lembro da frase do Sted, né, que falou, bom, se vocês querem que a gente morra, o MST desapareça, façam uma reforma agrária, né? E aí essa reforma agrária, ela ainda não aconteceu, né? Nós temos um país em que a reforma agrária não aconteceu. O meu avô morreu porque não tinha terra, porque foi tirado da sua terra, né? E assim milhares de camponeses no Brasil. Então, assim, essa luta pela terra, eu acho que é uma exigência ética, né, de qualquer trabalhador brasileiro. Então, por isso eu nunca arredei o pé disso aí. Então, por isso estava nas lutas do Sem Teto aqui em Florianópolis, lá na militância com o Padre Wilson, né, na época, no CAPROM, no CEDEP, enfim, no CAPROM depois, e assim por aí vamos. Então eu tô nessa sempre e eu nunca vou sair dessa batalha só no dia que realmente o MST desaparecer por absoluta desnecessidade, né? Então quando ele desaparecer é porque nós teremos vencido. Inclusive o subtítulo do meu livro chama isso, porque é preciso romper as cercas, né? Eu não sei o que é isso, porque assim, eu acho que é uma coisa meio atávica, né? Eu tive a oportunidade de estar junto com o pessoal do MST lá no Rio Grande do Sul, cortando a cerca, né? Junto, em várias ocupações. E isso é uma coisa assim que não tem, eu não sei, eu não tenho palavras, e olha que eu sou boa nas palavras. Eu não tenho palavras para explicar esse momento. É uma coisa bonita demais. Porque é muita gente, aquelas pessoas cheias de esperança, aqueles olhares, sabe? Aquelas pessoas com as tralhas, carregando as tralhas nas costas, sem medo, sabe? E com um sorriso nos olhos, assim. É muito bonito, cara. Eu acho assim, uma pessoa que não viveu isso. E o pior é que eu vivi no MST, eu vivi aqui, né, em Florianópolis com as ocupações urbanas. Então, assim, quando tu vê, é uma gente cheia de esperança, é uma gente que quer um lugar para morar, entendeu? Então, cara, tu não tem como tu vacilar, tá ligado? Tu tem que ir e não tem medo nessa hora, entendeu? Então, essa é uma responsabilidade ética, né? De tu estar com esse povo, porque é tanta terra, é tanta riqueza, e é uma gente tão cheia de possibilidades de construção, entendeu? O que era aquela fazenda Noni, gente? Eram 6.000 pessoas, tudo organizado, todo mundo cheio de esperança. Aquilo era um negócio incrível, sabe? Acho que foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive em toda a minha vida. E eu já tive experiências legais. E então, cara, eu acho assim,
não há possibilidade de medo, não há, sabe? É só avançar, é só romper a cerca. Porque quando tu rompe a cerca coletivamente, cara, não tem chance, entendeu? Eu participei de muitas ocupações com aquele povo, com esse povo, que é o povo da terra. É um negócio, não tem palavras para dizer o que é aquele quando rompe as cercas, né? Por isso que o nome do meu livro é Porque é Preciso Romper as Cercas. Então, não há... É muito difícil, eu sei, né? Por isso que eu digo assim, pra gente, eu, por exemplo, como jornalista, eu fui... Claro, que eu arriscava tudo naquilo ali, né? Inclusive, lá em Passo Fundo, era conhecida como a guria do MST. As pessoas não me diziam a guria da TV, era a guria do MST. E na televisão, para as chefias da RBS, eu era uma excrescência. Eles queriam me mandar embora, entendeu? Mas eu não era do MST, eles diziam, inclusive passava essa informação que eu ganhava dinheiro do MST e eu dava risada, de onde é que eles vão tirar dinheiro para me pagar, né? Então, assim, é uma responsabilidade política que a gente assume, né, quando opta por esse caminho, que não tem volta, né? Não tem volta, tu entra nesse caminho, não tem volta. Então é por isso que depois, quando eu cheguei em Florianópolis, fui me ligar ao Movimento Sem Teto. E a partir daí eu acompanhei todo esse processo de ocupação, mais de 50 ocupações de terra urbana que teve aqui em Florianópolis nos anos 80, né? Que a gente estava ali, né? Com o Padre Wilson, com a Ivone e toda aquela estrutura. Então, assim, não tem como... Mas eu acho que isso também, Paulo, é um pouco dessa experiência que eu venho trazendo lá do meu avô, entendeu? Essa coisa da terra. Então, assim, é uma coisa meio atávica em mim, né? E também o meu compromisso com os trabalhadores, que também é uma história que eu trago, a história do meu pai, a ligação com o Jango e tudo, entendeu? Então, assim, eu tenho esse estofo, né? Então, assim, eu acho que eu não poderia trilhar outro caminho, né? Quando a gente assume essas lutas junto com a maioria da população, é uma caminhada sem retorno, né? De tal maneira que tu vê, eu estou aqui hoje e eu continuo nisso, né? São, sei lá, 50 anos que eu estou nisso, né? E assim, dediquei o meu fazer profissional a espalhar essa notícia, né? A notícia da reforma agrária, a notícia da necessidade da reforma agrária. Isso é uma coisa que está no DNA da minha trajetória profissional. A hora que tiver reforma agrária, a hora que tiver uma compreensão de que quem produz comida é o pequeno produtor, né? A gente vê, nós temos aqui no Brasil, somos um país chamado celeiro do mundo. Nós produzimos o quê? Nós produzimos soja, nós produzimos toda essa comida para animal, né, que vai para outros países. A gente não produz comida para nós. Quem é que produz para nós? É o MST, são os pequenos produtores, né? Essa gente produz o que nós comemos. O latifúndio, ele não produz para nós nem a soja, nem a vaca, porque vai tudo para exportação, né? Então, assim, os desafios que a gente tem, primeiro, é compreender isso, né? Que o nosso pequeno agricultor é quem nos traz a comida, companheirada, né? A comida não vem do latifúndio. Então, a gente tem que ter essa consciência. O MST é um movimento de cidadania, é um movimento que atravessa os tempos, atravessa as categorias, né? Porque qualquer coisa que tem o MST está aí, né? Se tem qualquer luta dos trabalhadores, o MST está aí, porque eles têm um compromisso político com a transformação desse país. E olha que o MST é um movimento reformista, não é revolucionário. Agora a gente está num descenso, né? A gente já teve nos anos 80, foi um ascenso importante, a gente está num descenso, mas é um descenso aparente, porque o MST também controla toda uma rede de coisa que às vezes tu mesmo em casa tá tomando um leite do MST e não sabe, né? Tá comendo uma hortaliça do MST e não sabe, e tu vai para o teu vizinho, às vezes, xingar o pessoal do MST, e tu tá comendo o que o MST tá plantando. Porque quem planta comida nesse país hoje é essa gente que é filha do MST. Se não está nas fileiras, é filha desse movimento, né? Que é um movimento que ressurge nos anos 80, também filho das ligas camponesas, antigas ligas camponesas que existiam antes do golpe militar. Por isso que esse jornalismo, que eu chamo de jornalismo libertador, ele não para de caminhar.
porque a gente ainda não chegou, né? A reforma agrária ainda não chegou, ainda está... Você vê que tem muita gente no Brasil ainda nos acampamentos, entende? Então os desafios que a gente tem é muito grande. E nós na cidade, a gente não consegue ver isso, porque a mídia nos impede, agora com esse latifúndio da comunicação também, né, na mão das os grandes conglomerados também, não, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha que a gente sempre fez. E eu, como jornalista, eu tenho esse compromisso de vida, né? De trazer essa discussão dessa luta. A presença do MST nas ruas, a presença do MST no campo, lutando, é o nosso sul, é a nossa indicação mais segura de que aquele amanhã que a gente sonha não chegou, né? Ele só vai chegar o dia que o MST não for mais necessário. Olha que louco isso, né? E o MST, cara, é muito necessário ainda. Então é por isso que eu sigo em fileira, como diz a musiquinha, né? Eu sigo em fileira e sempre seguirei. Pois eu te contei, eu falei aqui, né? Fiquei praticamente um ano inteiro acompanhando a Fazenda Anônima. 6.000 pessoas, era uma cidade, cara. Era uma cidade. E aí tinha aquelas discussões por núcleo, o acampamento era todo dividido em 13 núcleos, e aí as discussões, o estudo, tudo, entendeu? Se estuda, se discute, se constrói uma mística, né, que é uma das coisas mais bonitas do MST, e tudo é ligado a um desejo, uma força, uma vontade de acontecer. Então, é uma organização extraordinária, uma organização humana extraordinária, eu nunca vi igual. E eu vou te dizer assim, eu sou jornalista há 50 anos praticamente, e eu já andei por tudo aí no mundo inteiro, eu nunca vi uma coisa igual. O MST é muito forte, é muito importante, é muito organizado. Claro, tem os problemas, não vou dizer que aquilo ali é o céu, né? Tem gente que trai, tem gente que sai, tem gente que entra. Humanos. Mas a organização MST, aquilo que ela se propõe, isso é uma coisa grandiosa, cara, é grandiosa. Eu não consigo entender como é que as pessoas não veem isso. É grandioso, grandioso. Porque assim, com tudo que viveu o MST nesses 40 anos, de opressão, de polícia, de morte, de tudo que tu imaginar, esse povo se mantém no sonho da reforma agrária. Que é uma coisa reformista, não é revolução não, gente. É reformismo, é uma coisa menor, entendeu? E ainda ter que ouvir que são vagabundo, que não sei o quê, quer dizer, a sociedade, 40 anos se passaram, os caras estão tomando leite do MST, estão comendo queijo do MST, estão comendo arroz do MST, sem agrotóxico, e não entendem que aquilo ali é uma conquista do povo brasileiro. E muitas vezes tu mesmo, na tua vida cotidiana, tu tá imerso no universo do MST e tu não sabe. Tu vai ali no mercado, compra um leite, é do MST. Tu compra uma verdura, é do MST. É desse povo que está produzindo no interior desse Brasilzão, entendeu? Então é uma invisibilidade que a mídia não fala, que a mídia não diz, né? Por exemplo, há pouco tempo saiu uma matéria em nível nacional que dizia que o Brasil é um dos maiores produtores de arroz orgânico. Oi? Quem produz arroz orgânico? O MST. Então ele sai na mídia como se fosse um agricultor qualquer. Não é, cara. Aquele arroz orgânico é fruto de 40 anos de trabalho, de estudo, de discussão, entendeu? É outra lógica, né? Então, tá dentro do sistema capitalista, porque nós estamos no sistema capitalista, mas tudo ali é outra lógica. A própria relação humana dentro dos acampamentos, dos assentamentos, é outra lógica. É aquilo que o Che Guevara chamou do homem novo, que é esse homem solidário, esse homem que trabalha coletivamente, que é esse homem que nós buscamos, né? Esse homem, essa mulher que a gente busca, solidário, amoroso, que tem amor pela terra, que lida com o alimento como alimento, não como commodities,